Boa noite, meu povo lindo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Toda quarta-feira, eu e Kelly iremos fazer uma live aqui. Ei, Thaís! Quer entrar, Thaís, com a gente? Com a gente, tá? Oiê! Ah, garota! Oi, Tudo bem? tudo bem, Marcela? Tudo. Ó, tô falando com a Thaís tá aí, se ela quiser entrar. Gente, como é que vai ser a dinâmica das nossas lives? Toda quarta às 19 horas, eu e Kelly estaremos aqui para receber vocês. A gente vai bater esse papo, mas estamos aqui abertas para responder vocês, para acolher vocês, para trocar essa ideia aqui. E vocês querendo participar, além aqui do chat, vocês podem aí acionar para entrar na conversa aqui conosco, tá bom? Isso serve para todo mundo, inclusive para as educadoras. Estou chamando a Thaís, se ela quiser chegar, chega junto, Tatá. Tatá é minha amigona de 1000 anos. Ela faz após, amiga. Ah, eu não conheço ela. Ela faz após. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte. Eu sou educadora. Kelly, quer se apresentar, meu amor? Então, eu sou Kelly, mãe da Lara e do Theo, psicóloga e agora educadora parental, com muito amor, né, Marcelo? Muito Só a amor. gente sabe o quanto que a gente tá nessa luta. E eu tô aqui aprendendo cada vez mais com as meninas, né? Nós temos um grupo da certificação e pós, então são mais ou menos uns 350 pessoas, né, Marcelo? São muitas educadoras. Isso. E aí a Marcela surgiu na minha vida e isso que eu quero contar que foi legal, que foi durante uma tarde eu estava bem descontrolada emocionalmente e aí mandei mensagem para a Marcela e a Marcela me convidou para fazer a live, né? Uma vez por semana, na verdade a gente estava com uma ideia uma vez por mês. E a Marcela é aquela pessoa que fala assim, não, vamos junto que eu quero te ajudar até você conseguir sozinha. Então, Marcela, eu agradeço muito do fundo do meu coração. E como meu marido diz, nós precisamos de amigos assim na nossa vida, Ai, tá? tão bom, né? Obrigada. De nada. Com o maior prazer do mundo. Eu acho que, na verdade, isso é mútuo. Assim como tudo na vida tem que ser mútuo, inclusive o respeito. As nossas crianças têm que começar o respeito sendo mútuo, a gente respeitando as nossas crianças. E hoje, gente, então, para as pessoas que seguem a Kelly, eu sou Marcela, eu também sou mãe, tenho 2 filhos, eu tive uma gravidez que eu perdi, então eu tive 3 filhos, né? Vamos dizer assim, porque essa sementinha tem o seu lugar no meu coração. E sou educadora, já há algum tempo eu já trabalho com a educação parental, mas esse curso que a gente faz é um curso mais profundo, é um curso que mexe com a gente, que faz a gente se desconstruir todo santo dia. Uma beleza. E aí a Muito. gente, e aí a gente tem um grupo, como a Kelly acabou de falar, e hoje saiu uma discussão. Na verdade, gente, quando a gente começou a conversar sobre a questão da live aqui, e que inicialmente seria mensal, né? Falei, Kelly, vamos fazer semanal? Porque o que, que acontece? A gente quer abrir as portas das nossas redes para vocês se sentirem acolhidos também e sentirem no coração de vocês esse convite de se desconstruir diariamente também. Por quê? Porque Exatamente. cabe à nossa geração romper com esses padrões extremamente violentos. E uma das violências que vamos falar hoje é a violência para as necessidades fisiológicas.
E isso saiu no nosso grupo hoje. Eu falei, Kelly, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, porque é importante a gente falar. Por que que é importante a gente falar? Porque é uma construção social e cultural. Nesse grupo que a gente está comentando, gente, como a Kelly falou para vocês, são mais de 300 pessoas. São brasileiras, né? Tem portuguesas também, mas tem muitas brasileiras que estão morando fora do Brasil. Então, assim, isso que a gente vai falar hoje aqui é totalmente cultural, porque fora as pessoas peidam, as pessoas arrotam, e aqui as pessoas não podem peidar, não podem arrotar, não podem nada, principalmente se for menina, né? Exatamente. Então, hoje eu até comentei com o grupo, que eu tenho um grupo de adolescentes, e aí eu convidei eles, né, para assistir a live. Até tem a Mari ali, eu vi que a Mari tá ali. E aí eu falei, e eles, mas o que você vai falar? Eu falei, eu vou só falar sobre cocô. Dele, como assim, cocô? Então, assim, eu falei, gente, é coisa mais natural. E se a gente começar a estudar realmente, e eu também não sabia, Marcela, eu vou me adiantar aqui um pouquinho, depois a gente volta, da questão de neurônios. Eu não sabia. Eu comecei a saber que acho que 90% dos neurônios da serotonina é produzido no intestino. Exatamente. É considerado o nosso segundo cérebro. Exatamente. É considerado o nosso segundo cérebro. E tem tudo a ver com as emoções. Tanto é que quantos adultos a gente conhece que tiveram, obviamente que eu não tenho lembrança disso, mas a gente sabe, estudando tudo que a gente estuda, a gente sabe que tiveram um desfraude completamente desrespeitoso e hoje, diante de um estresse, tá lá com o intestino frouxo, solto, ou então tá com prisão de ventre e não consegue ir ao banheiro de jeito nenhum. Foi você que falou que ficou 10 dias sem ir ao banheiro hoje lá no grupo? Gente, Sim. Olha o grau da autoviolência que a gente se faz para corresponder à construção social. Gente, isso é muito sério. A gente está rindo aqui tudo e tal. Até coloquei, quero que todo mundo vá no meu feed ver uma maravilhosidade da Dercy Gonçalves, né? Tem muita gente que me chama de neta de Dercy, porque eu sou você tem um grauzinho de parentesco com ela. Eu sou escandalosa, né, Kelly? Mas é preciso. Eu sou escandalosa, eu falo palavrão, falo cagar, falo peidar, falo arrotar, e tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, porque nós peidamos, nós cagamos e nós arrotamos, né? Então, assim, a gente precisa naturalizar aquilo que é fisiológico, é fisiológico. E aí, trago a Dercy de novo. A Dercy fala assim, o que eu mais amo fazer na vida é dormir, comer e cagar. Cagar. A Ivete Sangalo também fala, cagar é muito bom. Então, porque são as nossas necessidades fisiológicas. É natural de todo bicho, né? Tem até esse livro aqui, né, que fala... É infantil, tá, gente? Não tem nada científico aqui, não. É infantil, né? Pai, todos os animais soltam pum, e é da mesma série de Todas as Princesas Soltam Pum, né? Pra gente desconstruir. Que tem isso? Eu desconcentrei, fui ler o negócio. Pra gente desconstruir essa questão dessas construções sociais que vão nos adoecendo. Se a gente parar para refletir sobre a quantidade de pessoas que têm câncer no intestino, e é isso que você falou, das questões o que você falou aí agora, que você falou da coisa neural? Não, eu falei que a produção neuronal da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer que a gente tem, que é produzido no intestino. No intestino, exatamente. Exatamente isso. Tanto é que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Uma coisa importante que eu acho muito, muito válido a gente trazer para a nossa conversa de hoje, sabe, Kelly? Que foi o outro disparador da conversa de ontem no grupo. Crianças sentem prazer em evacuar. Crianças sentem prazer em entender o controle esfincteriano, né?
do soltar, do expulsar e do reter. Expulsar e reter. Expulsar e reter. Vale muito a pena todo mundo procurar estudar sobre o desenvolvimento psicossexual a partir da perspectiva de Freud, para entender as fases, né, de desenvolvimento oral, e nesse caso que a gente está falando aqui, anal. Anal. A Thaís está falando que a palavra enfesada vem do intestino peso. Uma pessoa que não consegue eliminar as fezes, provavelmente, fica muito mal-humorada. Provavelmente, né? Sim, tem tudo a ver por conta da serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. Aí você retém o teu sistema nervoso, não tem como funcionar 100%, né, Marcelo? Exatamente. E a gente está totalmente interligado, né, gente? É isso que é importante Sim. a gente entender. Uma coisa que a gente estuda na nossa formação também é a questão do nervo vagal, que é um nervo que está totalmente ligado do nosso sistema nervoso a todos os nossos órgãos. Então, Sim. É muito sério quando é feito um desfraude coletivo nas escolas, porque nós, enquanto adultos, não para pensar. Não paramos para pensar. Porém, muita coisa que está acontecendo agora, como consequência, veio dessa violência que aconteceu no nosso desfraude. E aí os adultos não fazem essa correlação, mas eu e a Kelly estamos aqui para correlacionar junto com você. E é por isso, né, Marcela, um dos pilares que a gente estuda, né, é o desenvolvimento original do ser humano, né? E o quanto nós, pais, né, até então leigos nisso, não entendemos o processo, né, que o corpo da criança tem que passar. Então a gente vai treinando o piniquinho, vai treinando o desfraude. E eu falo isso por consciência, porque eu treinei os meus filhos. Eu, talvez com o Theo, que é o mais novo, eu não tive tanto esse treino, porque ele, se bem que eu que falei para ele, ó, tira a fralda, vamos tirar a fralda hoje e vai tirar de manhã e de noite, então a noite inteira você ficava naquela, meu Deus, vai fazer xixi, e vai fazer cocô, e vai fazer xixi. Então você fica naquele apreensão, a criança também não relaxa, porque você fica todo o tempo acordando a criança, vamos, agora é hora. Então a gente também não entende. E a gente não entende porque não tínhamos conhecimento. Só que hoje está aqui, né, Marcela? Até acho que ontem. Na palma da nossa mão. Exatamente. Nossa mão. Em vez de ficar vendo bobagem, vamos estudar. É isso que eu ia falar para você. Na palma da nossa mão, gente. Hoje não tem desculpa. A gente perdoa, a gente aceita, a gente consegue compreender, entender os nossos ancestrais, né? O nosso pai, nossos avós, os nossos pais, os nossos avós e bisavós e todas as gerações que vieram atrás de nós, né? Antes de nós. Mas nós agora, nós dessa geração, não temos desculpa e eu sou radicalmente a favor de estudarmos para sim, porque é nossa obrigação a gente romper com esse ciclo de violência. Outro dia pipocou aqui. Exatamente, senão só fica fechado ali na nossa bolha e naquela bolha das famílias que vêm nos procurar para serem atendidas. Isso aqui, gente, que a gente está fazendo, tá? A gente está dividindo o nosso conhecimento para vocês que estão aqui. A nossa ideia é estarmos aqui toda quarta-feira às 19 horas. Estão aqui, é só clicar aí se quiser entrar aqui no bate-papo. A gente está aberto aqui exatamente para estarmos nessa vibração de disseminar o conhecimento para que você que está aqui nos assistindo entenda o porquê não fazer desfraude coletivo dentro das escolas. E higiene natural seria o quê, meu amor? O que é higiene natural, gente? Né? Passar água lá? Não conheço, Marcelo. Eu não conheço também.
Pois é. Olha que coisa curiosa, né, Kelly? Nós estudamos para tirar a carteira de motorista, nós estudamos para fazer concurso público, nós estudamos para fazer vestibular, nós estudamos para tudo nessa vida, menos para ser pai e mãe, gente, né? E aí... um ponto bem importante, Marcela, que eu coloco e eu discuto bastante. A gente estuda, por exemplo, eu não vou falar sobre partido político, mas nós estudamos quando vai ter eleições, a gente discute, a gente começa a seguir, a gente começa a entender sobre política, mas a gente não estuda para ser pai e mãe. Gente, sério, eu não estou brincando, faz parte da nossa geração, a nossa geração, nós que estamos aqui, é nossa obrigação estudar, sim, 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 sim. A Kelly, como ela se apresentou, além de mãe, ela é psicóloga. Eu, gente, vou contar para vocês. Eu estudei, fiz magistério, minha primeira sala de aula eu tinha 16 anos de idade. Aí voltei para o Rio de Janeiro, fui fazer jornalismo, comunicação, né? Hoje até dividi um sonho do meu coração com a Kelly hoje. Aí, gente, essa artista eu não tenho. Já estou me sentindo realizando ele. Aí, muito bem. Depois do jornalismo, eu acabei voltando para a área de educação, porque eu sou apaixonada por criança, aquela coisa tal, fui fazer pedagogia. Fiz pedagogia de manhã, estagiava em escola à tarde e à noite eu fazia pós-graduação e assim foi durante um bom tempo da minha vida. Fiz a primeira pós-graduação em educação, em mídia e educação, que une o curso que une as minhas duas áreas de formação. Fiz a pós-graduação em educação infantil, fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Gente, atenção, fiz educação infantil e fiz psicopedagogia. Vocês entenderam essa parte aqui, todo mundo, né? Muito bem. Não aprendi nada do que a gente aprende. Nada. A Kelly fez faculdade de psicologia. Gente, então... Eu vou dar meu depoimento, então. Hã? Posso dar meu depoimento? Fala. Como assim? Não, então eu fiz psicologia. Aí quando eu saí da faculdade, eu fiz uma especialização em psicologia infantil. Então assim, Marcelo, eu falo que a minha filha mais nova foi a que sofreu mais, assim, sabe? Porque o Theo, ele se adaptou, né? Porque ele estava vivendo no ambiente onde ele estava sendo criado, então ele se adaptou. Então o Theo, ele tem 9 anos e ele sempre foi o bondoso, o atencioso, o que fazia a tarefa quando chegava da escola. E a Lara não, a Lara sempre foi a que eu... Como assim? Você tem que fazer a tarefa na hora que chega da escola. Vamos, Lara, você não fez. E quando eu saí da faculdade, eu engravidei no último ano de faculdade. Então, quando eu me formei, eu pensei assim, eu vou arrebentar como mãe. Eu vou ser aquela mãe maravilhosa, a Lara, assim, sabe, o meu ratinho do laboratório. E foi que ela foi durante 4 anos, 5 anos, assim, ela foi a obediente, a que não podia falar alto, a que podia pedir, por favor, licença e tal. Só que aí, Marcela, quando começou a pandemia, eu comecei a ver assim, cara, não tô dando conta, a Lara é explosão, a Lara é diferente, muito diferente de mim. E eu vi que eu tava, sabe assim, podando ela. Aí ela começou a engordar. Então, assim, eu vejo que a carga emocional que eu tava depositando nela tava destruindo ela. E durante a pandemia eu comecei a estudar sobre educação positiva, só que aí começou a mexer muito comigo e eu pensei, não é pra mim, eu não quero. E no ano passado, no final de 2021, que eu conheci a Maia, que eu comecei a realmente entender o que é esse processo de educação de filho. Que não é, eu não tenho que adaptar meu filho aonde eu vou colocar ele. Nós temos que nos adaptarmos à criança que está chegando. Então, chegou uma época que eu falei para eles assim, até falei para a Lara e para o Theo, falei, eu te liberto de qualquer coisa que eu possa ter sobre você. A última parte eu não te ouvi. Não sei se para todo mundo ficou travado. Oi? Você, a última parte,
outra coisa que eu vi é, não é eles que tem que se adaptar, gente, é a gente que tem que se adaptar a eles, é isso. Então, eu entendi que não era eles que teriam que se adaptar ao ambiente que eu queria que eles se adaptassem. E sim eu, né? E a gente pode pensar assim, Marcela, em coisas pequenas, como, por exemplo, sair, ir a um restaurante e levar o meu filho. Às vezes eu saio e levo, não tem a comida que ele quer, tem a comida que eu quero. E isso, para mim, eu demorei para entender que era uma violência contra as crianças, sabe? Então, a minha descoberta com a ativa mudou totalmente a minha cabeça. E eu sofro todo dia por isso, porque a cada dia você escuta, você estuda e você vê o que você conseguiu até agora, né? Me ajudou muito como mãe, mas anulou muito os meus filhos. Mas, amiga, é um processo, né? É um processo que todo mundo passa. A gente inicia esse processo de desconstrução de um modelo extremamente autoritário que vieram dos nossos ancestrais. Por isso que eu brinco falando sério, que é nosso dever romper com esse ciclo de violência. E quando a gente fala romper com esse ciclo de violência, o primeiro passo a ser dado é reconhecer essas violências que aconteceram na nossa infância e que, de alguma maneira, a gente reproduziu isso com os nossos filhos. Eu digo sempre, Kelly, que os nossos filhos, eles são os nossos maiores mestres. Podemos fazer todos os cursos, todos, mas os maiores mestres que nós temos dentro da nossa casa são os nossos filhos. Eles nos mostram todos os dias o caminho a ser percorrido. A grande questão é que o adulto ele precisa ter humildade para sair desse pedestal que se encontra esses adultos todos que foram as nossas referências para aprender com a criança. Porque a criança, gente, ela está muito conectada com o desenho original dela, né? Se a gente começar a estudar, que é o meu caso, eu estudo muito parentalidade, eu estudo muito espiritualidade. As duas coisas são a mesma coisa. A gente está falando de uma mesma coisa. Só que um vai levar para o viés da religiosidade, eu levo para a questão da parentalidade. Por quê? Porque a gente consegue entender o que é o desenho original do ser humano quando a gente começa a estudar sobre isso. O desenho original do ser humano nada mais é do que a grande manifestação da centelha divina em cada um de nós. Em cada um de nós. Por isso que se fala que Deus ele é onipresente, onipotente, ele está presente em todos os lugares, porque ele está dentro de nós. Nós somos a manifestação de Deus. Basta saber se a gente vai permitir que Deus se manifeste através de nós, né? E aí, quando a gente fala de romper com esse ciclo de violência, é o caso que, de alguma maneira, você reconheceu essa sua auto-violência quando você fica 10 dias sem ir ao banheiro. E aí você fala, caramba, como eu pude fazer isso comigo? Como é que eu pude fazer isso comigo? Isso é muita violência, gente. A grande questão, Kelly, é que as pessoas acham que a violência é quando a gente aparece com o olho roxo. Só isso, né? Essa violência é uma violência física, é uma violência visível. E as violências invisíveis que nós vimos hoje naqueles relatos que lemos lá no nosso grupo? E que, inclusive, um deles que foi narrado lá no nosso grupo foi uma situação que aconteceu, inclusive eu coloquei aqui no meu feed, vocês podem ver. Que, por sinal, gente, eu coloquei aqui no meu feed porque a mãe sabia da lei para proteger o filho ou filha dela. Está aqui no meu feed, quem quiser pesquisar. Porque aconteceu com a criança dessa mãe a mesma coisa que aconteceu com a criança da mãe que deu o seu relato lá no grupo hoje. Professores de sala de aula, eu quero dizer para vocês que eu, há muito tempo, fiquei em sala de aula também. Então, eu sei a realidade dentro de uma escola e eu sei a realidade dentro de uma sala de aula.
mas eu sei também que o trabalho é meu de desconstruir esse ciclo de violência. Eu não me desresponsabilizo das vezes que eu fui violenta, porque eu fui sim, já reproduzi muita violência, sim, mas graças a Deus eu tive humildade de reconhecer as violências que eu praticava para eu mudar radicalmente, para eu conseguir estar agindo de uma forma mais respeitosa com as crianças que passam por mim, começando inclusive pelos meus filhos. Porque é isso que Sim. você está falando, ó, todos os dias você aprende com seus filhos, Kelly. Só para não perder isso aqui, violência invisível. Quando você proíbe a sua criança que eu digo da sua sala de aula, tá? Se tiver algum professor aqui, você está indo contra, tá? Você está agindo crime, por sinal. Contra a essa lei que chama aqui, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, é a Lei 8.069. E tem artigos aqui que fala. E olha só o terceiro artigo. Olha o terceiro artigo. Deixa eu ler o terceiro artigo para vocês. Porque a gente não precisa nem aprofundar muito a leitura do ECA lá para dentro, sabe? Se a pessoa tiver minimamente a curiosidade de ler pelo menos a primeira página aqui, no título 1, vai ver que no artigo 3º está assim, ó, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral, de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Quando você está proibindo uma criança de ir ao banheiro, você está tirando a liberdade e a dignidade dessa criança que acaba fazendo cocô na sala de aula. O nome disso é violência. É uma violência que acaba sendo visível porque o cocô está lá na calça da criança. Então, isso é muito sério quando a gente vê que isso não é uma situação. A gente viu isso no nosso grupo hoje. Hoje a gente viu isso, Kelly. Mas outro dia, não sei quando exatamente, eu botei isso aqui no meu feed. Entende? Então é muito importante que a gente... né, com as crianças. E não tem, né, Marcela? A gente fala sobre educação, que você tem que estudar. E no caso desse, quem que é o responsável quando acontece isso na escola? É a criança de 2 anos, de 3 anos, de 7 anos que é responsável? Quem que é responsável quando acontece isso? Então, eu acho que é isso que as escolas têm que ver. Eu não sei se cabe, né, isso cabe à equipe direcionar, trazer mais auxiliares para ajudar, porque a gente sabe que numa sala de 10, 12 crianças, você, né, você teve escola, né, Marcelo? Você teve uma escolinha? Espaço infantil, mas antes de ter um espaço infantil, não. Espaço familiar, era para família. Mas antes de ter o espaço familiar, eu peguei meu fundo de garantia e investi todo no espaço familiar. Antes de ter o espaço familiar, eu trabalhava em escola. Eu já trabalhei em escola. Pois é. Entendeu? Então, aí, cabe a quem se cuidar? Não, e aí é isso. O que a professora fala, como falou? Porque toda vez que eu deixo, a criança fica passeando na escola ao invés de ir no banheiro fazer lá as suas necessidades. Gente, mas que seja. Qual é o problema de liberar a criança para dar uma volta? Até porque eu acabei saindo de escola, Kelly, eu vou te falar por quê. Porque eu sou radicalmente contra esse sistema educacional da maneira como ele é. Eu acho que é um sistema que adoece as pessoas, não só as crianças, mas assim como os profissionais também. E aí, quando eu falo os profissionais, é desde a diretora até o porteiro da escola. A gente está vivendo uma sociedade extremamente adoecida por conta dessa violência ou por conta da negligência, que também é uma violência invisível, talvez a pior de todas, tá? Talvez a pior de todas, porque a negligência é uma coisa muito séria, que deixa a criança muito exposta. Então, é muito importante que a gente comece a nomear as coisas para que
gente começa a ter as tomadas de consciência e trazer luz para esse lado sombrio da nossa sociedade, porque a gente só vai conseguir transformar a partir do momento que a gente trazer luz para as problemáticas que foram determinantes no que a gente vê na nossa sociedade. E eu acho que aqui, Kelly, todo mundo ama o seu filho e a sua filha. Todo mundo. Eu não consigo acreditar que tem um pai que odeia seu filho e sua filha. Mas acaba agindo de uma forma violenta porque foi a única forma que aprendeu na hora de estabelecer ali na relação com a criança. Mas é importante fazer esse exercício de olhar para dentro e falar, gente, peraí, como é que eu me sentia quando era eu sendo negligenciada, quando era eu sendo tirada do meu ambiente de prazer, que é o único ambiente de prazer da escola, que é o recreio, e aí a escola vem e pune a criança tirando o recreio. Reproduz a forma como foi criada, exatamente. Por isso que eu falo dessa perpetuação das gerações e o quanto que é importante a gente estudar para a gente conseguir entender o porquê de se romper com esse ciclo. Essa semana uma amiga minha me perguntou, mas por que antigamente a gente não sofria igual os nossos filhos estão sofrendo? Porque nós éramos silenciados. Aí eu respondi ela, falei, tudo bem, você acha que você não sofria, mas hoje em dia é você que toma o lugar do patriarcado da tua família, irmãos que tomam remédio antidepressivo, ansiolítico. E como que não é sofrer, Marcelo? Talvez a gente não sofria, talvez a gente não sofria e não... hoje em dia o que acontece? Mas hoje eles estão sofrendo, vão para a internet ou vão fazer tal coisa. Mas, claro, a informação é como você falou, está na palma da mão. Tanto para uma informação boa quanto não boa. Então, por isso que a gente tem que quebrar ciclos, a gente tem que ensinar os nossos filhos. Antes de mais nada, a gente tem que se conhecer. Eu anotei até o que eu estava lendo o teu e-book. E eu anotei ali que... Linda! Pera aí, já acho. Calma. Gente, eu estou vendendo e-book. Eu escrevi um e-book. Ó, aqui tem o e-book, ó. Impresso. Ai, que coisa linda! Esse é o e-book da Marcela, gente. Entrando no Instagram dela, lá tem o link que vocês adquirem. Por um precinho maravilhoso, né, Marcela? Viu? Como é que fala? É jabá também, né? É jabazinho. Eu coloquei ali que todos os questionamentos, você coloca lá, que todos esses questionamentos te levam para um profundo mergulho de autoconhecimento. E te garanto, é algo sem volta. E é exatamente, Marcela, não tem como eu desver tudo aquilo que eu estou buscando conhecer. Então, não tem como eu chegar para os meus filhos e falar, não, aquilo ali vai ficar só na teoria. Não é sobre, a Maia fala isso, não é sobre perfeição, não é sobre ser a mãe mais maravilhosa da turma dos meus filhos, não é. É sobre reparar danos nos meus filhos. É colocar para eles que eles podem enfrentar a barreira que for que eu vou estar aqui. Então, independente se for um cocô que eles não conseguiram segurar na calça, por exemplo, ou como qualquer outra coisa, um namorado, uma violência que eles tenham presenciado. Ai, a Nicele maravilhosa. A Nicele também é outro hoje na minha vida. Então, assim, eu tô aqui. E não tem como, Marcela, a gente buscar só ensinar pelo que eu escuto de alguém. Eu tenho que me aprofundar. Então, o que às vezes você traz, talvez eu não concorde, mas peraí, se a Marcela tá me trazendo isso, eu vou pesquisar. Porque se ela tá trazendo cientificamente, agora me traga cientificamente que a palmada ajuda, que fazer cocô na calça tá fazendo ele aprender que ele vai se sujar e ele nunca mais vai fazer. Como isso? Não tem como. Gente, é um absurdo. Eu vou ler mais uma coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu acho importante, sabe, amiga? Vou ler. O artigo 18, gente, diz sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15, 16, 17 e 18. Mas eu vou lá
para o artigo 16, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, quando a criança não pode entrar porque é menor de 18 anos, opinião e expressão. A gente dá voz para as nossas crianças. Eu quero que você se pergunte sobre isso. Você dá voz para a sua criança? A criança tem a necessidade de ser vista e ouvida por você. A crença e o culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Hoje não, Kelly. Mas a gente colocou. Hoje não foi hoje, mas foi de madrugada que as meninas colocaram lá no grupo. Menino de 13 anos, gente. 13 anos! 13 anos, menino jogador de futebol. Foi morto aqui no Rio de Janeiro. Foi morto. Menino de 13 anos, né? Então, enfim. E aí, vamos aprofundar? Será que não tem discriminação aí, preconceito pelo menino ser da favela, negro, mas, né, a pele dele é mais para negro, né? Participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Mas eu quero chegar lá na parte do direito, no artigo 17 e 18. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Gente, quando a gente fala da integridade física, tem a ver com as necessidades fisiológicas dessa criança que a gente está falando aqui agora. A gente precisa oferecer um ambiente seguro para essa criança ter condições de se sentir com a sua integridade protegida para ela poder fazer suas necessidades físicas e no local que ela está te pedindo, ela está te pedindo para ir ao banheiro. Como é que é isso? Não pode. Como assim não pode ir ao banheiro? Isso é uma coisa muito louca. E aí, ó... E como você falou... Não, eu ia só fazer um parênteses, que você comentou que às vezes... porque eles saem, eles vão e dão uma passeada no pátio da escola. Eu acho que tudo isso também tem que rever, né, Marcelo? Exato. Se a criança está pedindo muito para ir ao banheiro, por quê? O que está acontecendo? E não só culpar a criança porque ela é dispersa ou ela não para no lugar. Não, e porque a criança ela tem necessidade de movimento, amiga. É outra necessidade da criança também, que muitas vezes é negligenciada ou é podada. Podada real, como foi o caso. Entendeu? Não vai porque fica passando. Qual é o problema? Às vezes a gente precisa passear até para a gente trazer o nosso sistema nervoso para dar uma acalmada, regular o nosso autossistema quando a gente está cansada. Gente, mas isso é com adulto. Por que com a criança seria diferente, entende? No artigo 18, é dever de todos nós velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo salvo de qualquer tratamento desumano, está na lei, amiga, violento, aterrorizante, vexatório. A criança que a gente ficou sabendo hoje ficou chorando de vergonha. Gente, olha a marca que foi registrada no corpinho dessa criança. Vexatório ou constrangedor. Isso está na lei, amiga. Não sou eu que estou inventando, não. É muito sério o que é feito com as crianças. E te digo mais, nós que optamos por estarmos nesse lugar, né? A gente optou por estar nesse lugar de defender as crianças. As pessoas, elas ficam violentas com a gente que está defendendo as crianças. E eu consigo entender isso, Kelly, porque na cabeça dela, ela deve pensar assim, inconscientemente, óbvio. Como é que eu, criança, nunca fui defendida, tá essa mulher aí defendendo as crianças de hoje em dia? Inconscientemente. É a criança ferida dela que vem à tona ali. Você concorda com isso? Exatamente. Ou quem é você para me dizer sobre educação? Você grita, Marcela. Como que você vai falar sobre educação positiva com teu filho se você grita com eles? É ou não é? É. E é o que a doutora Juliana falou. A doutora Juliana falou que
A partir do momento que você começa a defender uma causa, principalmente sobre o que a gente carrega, que é a proteção às crianças e educação positiva, que todo mundo acha que educação positiva é algo... É permissividade. É a educação do oba-oba. E não é isso. Quem fala isso é porque não foi atrás buscar realmente o significado. E aí eles começam a achar que teu filho agora vai bater na tua cara, porque você vai deixar ele fazer o que você quer, né? Porque educação positiva é isso. E não é isso. E eu falo que eu tô criando duas cobrinhas, então, sabe, Marcela? Porque quando eu falo para minhas crianças que se eles têm certeza daquilo, por que não brigar por aquilo? E falo independente, seja com o vô, com o tio, e na escola com professores. Porque tem professores que a gente sabe que abusam da autoridade que eles estão lá, que eles são os que sabem mais. E eu acho que se o teu filho tem coerência do que é certo ou errado, por que não discutir com o professor? Mesmo que teu filho tenha 13 anos, 9 anos, 10 anos, o que impede? Só que aí eles são os mal educados, né? São os mal educados, não. São os melhores educados, mas são contra esse sistema extremamente adoecedor. Então, se não está de acordo com o sistema extremamente adoecedor, é considerado mal educado, porque ser o bem educado é ficar que nem... abaixando a cabeça para tudo que a pessoa está determinando. O nome disso que você falou, e que eu acho que a partir da aula da Flávia foi que deu um start assim na minha cabeça. Eu falei, gente, o mal da humanidade se chama abuso de poder. Porque as pessoas, a partir do abuso de poder, se acham no direito de humilhar, de constrangir e de violentar as pessoas. E isso é uma coisa muito séria, porque isso vai partindo daquele que se acha superior, aquele mais forte para o mais fraco e mais vulnerável. Amiga, deixa eu só publicar o negócio aqui, ver se eu consigo fazer o... não, né? Ah, não, consegui. Marcela, fixar. Eu consegui fixar nosso tema aqui. Você falou agora há pouco sobre dar voz à criança e fazendo uma ponte com o que você falou agora do autoritarismo. Como nós, pais, não pensamos com relação a isso, sobre esses abusos que estão havendo e que hoje em dia está todo mundo doente. Então, o quanto isso é importante da gente estar trazendo, e eu acho que a gente tem que fazer depois uma live falando só sobre isso, sobre o autoritarismo e sobre não dar a voz à criança com relação ao abuso. Porque nós fomos criadas, Marcela, não sei você, mas daquele, oi, tudo bem, que você tem que cumprimentar o tio que você não gosta, que você tem que cumprimentar aquela pessoa que você não quer chegar perto por N motivos, e você tem que obedecer, você tem que ir lá, você tem que cumprimentar. Então, o quanto isso é importante de nós estarmos dando voz às crianças, porque uma criança, ela não vai simplesmente chegar e inventar para você. Você vai ter que investigar, mas a gente tem que acreditar nas crianças. Porque se chega uma criança, na época que nós, Marcelo, éramos crianças, e falava, por exemplo, para minha mãe, ai, mãe, eu não quero ir lá porque o tio quer ficar me pegando no colo. A minha mãe vai falar, pare de mentir. É porque você que não quer, você que é uma chata, você que não sabe ser, você não tem educação. E o quanto isso nós temos que bater nessa tecla de a importância disso. De você estar orientando o teu filho. Às vezes ele não se sente bem com aquela pessoa. E você tem que respeitar. Mas é a tal violência invisível que eu falei da negligência, né, amiga? Porque isso é um tipo de exemplo de negligência. Quando a gente negligencia aquilo que a gente está ouvindo da nossa criança. E está passando por cima do sentimento daquela criança. Ela está conectada com o sentir dela. É a gente que não está com nós adultos. Porque a gente foi... negligenciados de tantas as formas que muitas vezes a gente se desconectou da nossa própria essência, da nossa própria centelha divina, do nosso próprio sentir.
Então, quando uma criança vem te falar, olha só, ô Kelly, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou essa mãe que falo que tem que cumprimentar as pessoas. Não falo para beijar, para abraçar, não falo, mas eu falo assim, questão de educação é boa noite, boa tarde, bom dia. Isso, no geral. No geral, entendeu? Isso eu falo, eu sempre falo isso. Falo, gente, isso é uma questão de educação básica. Agora, eu estou trazendo isso para cá exatamente para mostrar que são coisas diferentes. Uma coisa é você falar, isso é questão de educação básica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não quero que você abrace, eu não quero que você beije, eu não quero que você fique sentado no colo da pessoa. Eu estou te ouvindo, eu estou te vendo. E eu estou validando o que você está dizendo para mim, minha filha, né? No caso de filha, ou meu filho, eu tenho 2 filhos, o meu filho. Porque é esse o nosso papel. O nosso papel é proteger as nossas crianças. E não ser a rede predadora delas. E sim ser a rede protetora delas. Porque quando uma mãe fala isso para uma filha, ela está sendo uma rede predadora e não protetora. Então, ela está dando de bandeja numa situação, por exemplo, de abuso sexual. A gente falou de abuso de poder. O abuso sexual só ocorre porque antes houve o abuso de poder. Exatamente. Né? Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui, quando a gente fala liberte-se, gente, a gente está falando liberte-se dessa construção social que fica incubando dentro de todo mundo, principalmente das meninas. Por isso que eu trouxe a questão do livro infantil que as princesas soltam pum. Porque fica uma carga voltada, principalmente para as mulheres. Homem pode, mulher não pode. Não, não é assim. Ah, Marcela, então você está falando de educação, que educação básica é dar bom dia, boa noite e não pode peidar? Gente, vai ali no banheiro, mas peida. Agora, por exemplo, se está no ambiente, soltou o pum, aí a pessoa tem que se sentir constrangida porque o pum soltou, saiu, escapuliu ali. Entende o que eu estou falando de uma cultura que adoece as pessoas? É muito sério isso. A gente fica rindo e tudo, mas é uma coisa que é fisiológica e colocam a gente num papel de inadequado o tempo todo, sabe? Eu acho muito esquisito isso. E eu botei outra coisa no grupo lá também, Kelly, que é tão esquizofrênica a nossa sociedade, que a gente fica assim, né? A gente está lá com a criança assim, finge que eu sou um bebê, tá, gente? A gente está lá com a criança assim. Arrota, meu amor, arrota. Né? Depois que mamou, arrota. Aí ele vem dar aquele arroto gigante assim na nossa vida. Aí a gente fica, ai, que delícia, que bom, o bebê arrotou. Aí a criança tá com cólica, aí a gente vai lá e fica lá massageando a criança para fazer bastante pum, bastante cocô. Aí a criança vai crescendo, pronto, não pode mais fazer pum, não pode mais fazer mais nada. Você pode ensinar. Exatamente. A gente fica contando, né? Se não fez num dia, o que eu posso fazer, o que eu faço, massagem, não sei o quê. E aí, depois a criança solta, sei lá, ou fala qualquer coisa, a gente já não quer que fale, a gente já não quer que arrote, porque a gente... É isso que você falou, eu acho que até o arroto, você... Nossa... Deu arrotar na frente do meu marido, demorou muitos anos. Foi você que falou, né? Que foram 10 anos, que deu 10 anos. Eu falei, gente, que isso? Exatamente. E a gente acha que isso assim, Marcela, a gente acha que, nossa, porque se eu arrotar, ou se eu falar sobre isso, eu vou cair no meu padrão, eu vou cair no padrão de princesa, sabe? E a gente não nasceu pra ser princesa. Olha aí o machismo. O homem pode ser ogro, mas a outra não pode ser ogra, né? Exatamente. Olha aí o machismo. E não é só isso, né? Como a gente falou, a questão dos neurônios, eu não sabia. Eu fui saber esses dias que eu estava assistindo uma aula da questão neurociências. E eu fui saber, aí eu fui pesquisar sobre serotonina. Então, tem tudo a ver com o intestino. Eu não sei, você já teve crise de ansiedade, Marcelo? Eu tive uma depressão fortíssima. Pois é, eu tive crise de pânico logo que eu ganhei meu segundo filho, e o primeiro sintoma era o meu intestino.
ele era o reflexo, começava a me dar aquelas crises, era o intestino, era assim, eu não saía do banheiro, era algo que, se você for pesquisar, é tudo a ver, o cérebro ligado, tem o intestino, tem todo esse teu bem-estar psíquico, alguém escreveu ali, né, que você, essa cara amarrada, cara fechada, por conta disso também, que não funciona o intestino. A Thaís que Né? escreveu, isso mesmo. Então, tem tudo a ver. E daí, uma criança de 2, 3 e até 10 anos, aí, 12, você tem aquele delicadeza de falar, na escola ela não tem horas que ela pode ir no banheiro, tem horas que ela não pode, então como que eu vou regular com o meu intestino agora? Você pode. Gente, não tem como. Não isso. existe. Eu falo com meu filho, porque meu filho é assim, o Theo, ele comeu, ele precisa ir no banheiro. E às vezes eu falo, Theo, por favor, filho, mas não dá para esperar pelo menos a gente sair do restaurante. Eu falava isso para ele antes de eu estudar. Porque era assim, comeu e ia no banheiro, comeu e ia no banheiro. E era dele, como que eu vou cortar isso, Marcelo? É do corpinho dele, gente. Exatamente. Então é muita coisa que você precisa estudar, que você precisa perceber, é muita violência que a gente faz com eles, até nessa questão, né, do cocô, como a gente está fazendo. Quanta coisa a gente precisa estar atento. Muita. E cada dia é um flash. Cada dia é um flash. Hoje estamos trazendo flash, né, o foco para a questão da violência invisível, no que diz respeito às necessidades fisiológicas. Gente, é coisa natural, é do nosso corpo. É do nosso corpo que a gente está falando. O nosso corpo é nosso templo sagrado aqui, que está habitando a nossa alma, está habitando este corpo que nos pertence. Então, se a gente não cuidar do nosso corpo, quem é que vai cuidar? Acontece que a criança ela não sabe que ela tem que cuidar do corpo dela. Ela está tão conectada, ela já está tão integrada com o corpo e com a alma dela, que a única coisa que ela quer é ir no banheiro fazer o cocô dela. Aí vem um adulto e fica interferindo ali nessa conexão desse corpo, dessa alma que já está acontecendo ali. E é assim, Kelly, é assim. Por isso que eu falei no começo, eu falei que quanto mais eu estudo espiritualidade, mais tem a ver com a parentalidade, é porque é assim que vai havendo a desconexão, a dissociação do sentir. Esse adulto que está viciado, que está voltado lá para... Por exemplo, vamos falar dos adultos, né? Quais são as consequências disso na fase adulta? O adulto que já está tão dissociado de si é aquela pessoa extremamente viciada em trabalho, ou viciado em bebida alcoólica, ou viciado em droga, ou viciado em sexo. Gente, a gente vive num país que a questão da pornografia, do vício em sexo mesmo, sabe? Por exemplo, a questão da pedofilia, que é uma coisa seríssima, que antes ficava ali no dark ali do lado sombrio da internet, e a Sheili tem trazido isso fortemente. Aliás, gente, quem estiver aqui quiser seguir a Sheili, Sheili, o nome dessa pessoa. Eu vou escrever aqui. Sheili. Porque ela tem trazido umas coisas muito absurdas que a gente não tinha noção do que acontece nessa internet. E as pessoas viciadas. E esses vícios todos estão vindo para quê? Para Deep Web, né? Deep Web. Esse é o nome. Deep Web. Antes era Deep Web. Ficava ali, preso ali, mas pelo jeito a gente está vendo que o negócio não está mais aqui, nesse negócio aí. E é muito sério, gente. É muito sério, é muito sério. A gente que coloca filho neste mundo, a gente tem que ter a noção das responsabilidades que a gente tem. E uma das responsabilidades que a gente tem, se não for a maior e a primordial, é romper com esse ciclo de violência, assim, para ontem. Porque, por exemplo, tudo isso que a gente está falando tem a ver com violência. Tem a ver com
violência. E a gente precisa olhar isso para ontem. Por quê? Porque a consequência dessas violências são esses vazios emocionais que são preenchidos dessa forma totalmente equivocada. Ou através Eu vou ler uma disso... frase. Eu vou ler uma frase do teu e-book. Tá bom, amigo, vai lendo. Que diz assim, que eu acho que é por onde começa tudo, Marcelo. Quando a gente olha para a nossa criança interior e as que colocamos no mundo, a gente pode se reconectar e trazer à tona quem viemos para ser. E hoje, antes de fazer a live, eu estava grifando ali, e é exatamente isso. Eu acho que se a gente olha para o nosso filho e aí a gente começa a se buscar aquela nossa criança, até no teu e-book tem para você pegar uma foto de quando era criança e tal. Gente, aquilo ali já destrói a gente, porque a gente foi muito podado. Nós tínhamos uma autoestima assim do tamanho do mundo e foi podado. Eles foram podandinho, que a gente virou um caco. Então, não tem, Marcela, como você chegar pro teu filho e querer ensinar ele, você tem que se impor. Você tem que chegar na escola e falar pro teu professor que você precisa ir ao banheiro. Isso eu tô falando para uma criança grande já, né? Se você não sabe fazer isso, se você não sabe se colocar no mundo que você tá. Hoje, no meu grupo com os adolescentes, eu perguntei para eles se eles sabiam o que era autoconhecimento. Não sabiam. Então, como que nós vamos ensinar, como que nós vamos educar os nossos filhos a não cederem à violência, tanto visíveis e invisíveis, se a gente não sabe por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui e quem eles são para que possam agir ou que possam se colocar diante de qualquer outra situação. Numa situação de pedir para ir no banheiro, por exemplo. E hoje em dia, Marcela, a gente tem que buscar muita atenção também. Claro que a gente está falando da questão do cocô, que é algo fisiológico, tudo. Muito importante, né? Freud já trazia isso há muitos anos. Mas e as adolescentes? E adolescentes que menstruam, as adolescentes que a menstruação vem do nada, que não sabe, que não acompanha. Como que vão chegar para o professor, por exemplo? Natural. Por que é motivo de vergonha? Pois é, mas Marcela, é isso que está faltando nós falarmos para os nossos filhos, para a nossa sociedade, que isso é natural, que minha filha pode chegar, professor, eu menstruei, eu preciso de um OB, de um absorvente, do que for. Desse jeito, simples assim. Pois é, mas eles não conseguem, porque... Mas a gente vai inserir bastante sementinha sim, vamos, sim. de autonomia, de conhecimento aqui nas redes sociais, para esses pais nutrirem esses filhos. A gente tem que parar dessa coisa escassa. Gente, a Maia, eu acho que é a Maia que fala, ou é a Flávia, não sei, uma delas, das nossas professoras, fala da questão da escassez. Gente, pelo amor de Deus, chega de escassez. O Deus, eu vou falar de Deus de novo, ou da espiritualidade, ou de quem vocês quiserem. É tão abundante que a gente não consegue quantificar quantas estrelas tem no céu, quantos grãos de areia tem na praia ali, quantos litros de água que a gente tem nesse universo. A gente não consegue quantificar as espécies todas vivas que temos aí no nosso habitat todo, nesse universo todo. É uma coisa infinita, é abundante, é abundância pura. Então, por que o ser humano está com essa coisa escassa? Sabe? É uma escassez de afeto, é uma escassez de amor, é uma escassez de atenção, é uma escassez de audição, é uma escassez de visão. Você está olhando para o seu filho, para a sua filha? Você está conectado com a sua criança? Mas a pior escassez, amiga, eu vou te falar, é a autoescassez. Como você está conectado consigo mesmo? Você está conseguindo se reconhecer dentro de si? Você se apropriou dentro de si? Porque a gente só vai conseguir se conectar ao outro se a gente conectar conosco inicialmente. E o nosso bebê, né? O bebê, quando ele nasce nos convidando a essa conexão. Porque é a conexão que faz esse bebê ficar vivo, gente.
mais até do que o leite nutritivo, é o leite emocional, é o momento ali da amamentação. Então, Mas parar para refletir sobre essas coisas, né? não, é muito, muito importante e é muito necessário e é para ontem que a gente faça isso, né? E as professoras, elas falam que você não precisa estar pronto, né, Marcelo? Você só precisa vir e fazer. Hoje a Maia, acho que foi hoje ou ontem que a Maia comentou, eu acho que ela estava numa live, e ela falou sobre a planta, que você tem uma planta e você tem que pôr a água na planta, certo? Porque senão a planta morre. Então, se todo dia você olhar para aquela planta e falar, puxa vida, agora eu tenho que ir lá molhar a planta. Mas foi você que escolheu ou você ganhou. Então, todo dia você olhar para o teu filho e não se dispor a mudar, a fazer diferente, a olhar para ele, a perguntar, não é se você está feliz. Porque se você perguntar para o teu filho, Marcelo, hoje, se ele está feliz, o que ele vai te responder? Estou feliz. Agora, o que faz ele feliz? Então, a gente está se doando mesmo, porque eles não escolheram estar aqui. Foi escolha nossa. Então, para eles estarem aqui, para a gente querer que ele seja aquele adulto que chega, pega, faz, que empreende, que ama, que não ama, ele precisa da gente. Então, a gente tem que ser pai e mãe. Independente se você é casado, solteiro, divorciado, o que for, você precisa. Você olha para o teu filho ali, é só inverter os papéis, né? É se colocar no lugar dele. É nosso papel, né? É nosso papel. O nosso papel é esse. E é isso, gente. Eu acho que foi importante a gente dar esse start, né? A gente iniciar esse processo que a gente convida. Vou pedir aqui encarecidamente para vocês pegarem essa live e divulgar com todas as pessoas. Toda quarta-feira a nossa ideia é estar aqui com vocês. Cada quarta será um tema, mas sempre será com o intuito de se libertar. Se libertar dessas crenças limitantes, desses padrões violentos, desses paradigmas nocivos, dessa construção social que tem adoecido muito as pessoas. Aí a gente trouxe o tema, né, dos gases, das flatulências e do cocô. Trouxe aqui, por exemplo, a questão da fase anal, porque lá no grupo, eu acho que eu não cheguei a falar isso, no grupo tem uma educadora parental que está atendendo uma família e que a família estava aflita porque a criança fica brincando com o cocô. Gente, isso faz parte do desenvolvimento humano. O cocô é o primeiro produto do ser humano. O bebê ali, nós somos bebês até 3 anos de idade. Até 3 anos de idade. O filhote humano, a espécie humana, ela é filhote, ela é bebê. Então, assim, quando esse bebê ele começa a entender o controle esfincteriano dele, isso é prazeroso para ele, quando ele está evacuando, ele está entendendo que ele está retendo e está expulsando aquele cocô. Então, isso é um prazer que ele sente. Então, sim, ele vai brincar com o cocô. E vai caber o adulto falar, filho, mas vamos, né, deixar o cocô no lugar dele, ali no vaso, vamos dar tchau para ele, vamos fazer a festa com o cocô. Eu até fiz a chamada aqui, né? Saiu meio doido ali no meu story, ficou tudo meio fora de ordem. Eu vi que as pessoas não conseguiram ver na ordem. Mas, enfim, mostrando o meu filho super feliz com o cocô que ele fez, porque aqui em casa todo mundo comemora o cocô. Exatamente. Ainda mais sabendo das possíveis causas, né, Marcelo? Que a gente fala das possíveis causas que todo mundo conhece, sabe? Que tudo está refletindo, gente, no intestino. Então, como não festejar? Como não festejar um produto que nós estamos produzindo, minha gente? Exatamente. E vai para onde, né, Marcela? E aí, eu acho que... Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que, assim, para o nosso começo foi bem bom, assim, a gente iniciar esse processo, sabe? Kelly, eu acho que a gente precisa realmente começar a disseminar os conhecimentos mesmo e trazer luz para esse lado tenebroso da sociedade que ainda insiste
ignorar, né? Que quando você fala assim da pessoa, a pessoa é ignorante no sentido de ignorar realmente aquele conhecimento, por isso que defende a palmada, impede a criança de ir no banheiro. Você é ignorante, o nome disso é ignorância, a pessoa desconhece Cantinho do pensamento. Cantinho do pensamento. Não existe cantinho do pensamento, tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro aqui para vocês. A criança não pensa em nada Então, que está ali. O colégio deles estão assistindo ali, Marcelo. E lá não tem cantinho do pensamento. Ai, amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Não, assim, quando eu falo das escolas, eu não estou generalizando as escolas, entendeu, amiga? Eu estou falando de um sistema educacional. E quem é o pessoal da escola aqui não me deixa mentir. Não me deixa mentir. O pessoal da escola sabe o que eu estou falando. O sistema educacional é um sistema completamente adoecedor. E quando eu falo adoecedor, é para gestão, olha lá, ó, foi evoluindo, olha que bênção do Senhor, já tivemos, tá vendo? E é isso, é a gente conseguir reconhecer aquilo como uma violência e falar, epa, não, chega, não é por esse caminho, vamos pelo caminho do respeito, né? Então, quando a gente fala liberte-se, liberte-se mesmo. É uma quebra de paradigma, é romper com esse ciclo de violência, é romper com esses padrões que foram impostos de geração em geração, perpetuados por geração em geração. Então, é se libertar mesmo, é a gente ser livre do jeito que a gente é. Nós viemos para ser quem somos. Nós não viemos se encaixotado numa construção social, não, gente. Nossa alma, ela é livre. Ela é livre. Então, a gente precisa entender isso para que a gente promova isso com as nossas crianças, seja na nossa família, que é o primeiro grupo social da criança, ou seja na escola, que é o segundo grupo social da criança, entende? Então, é muito importante que a gente aprofunde esse olhar, amplie mesmo a nossa visão, para a gente conseguir transformar a nossa vida, o nosso ambiente primário, que é a nossa casa, e, consequentemente, a sociedade que a gente vive. Exatamente. Hoje a Daia, ela faz a certificação e ela postou no stories dela que, acho que a psicóloga dela sempre fala para ela, parece até grosseiro, mas ponha-se no seu lugar, né? Ocupe o lugar que você está. Ocupe o que é para você ser. E não fique tentando ou buscando se enquadrar ou buscando satisfazer o outro. Coloque no seu lugar, saiba quem é você para você saber reconhecer o outro e poder ajudar o outro também. Mas primeiro você tem que entender o teu lugar, né, Marcelo? E saber... Já sei até qual vai ser o tema da quarta-feira que vem. Liberte-se de querer ser aceita e aprovada pelas pessoas. Quando você Exato, anota aí. Já acabei de anotar aqui para nós, buscando se enquadrar. A gente não precisa se enquadrar, a gente precisa se apropriar daquilo que a gente já é. Então, a gente não precisa dessa aprovação. Isso é a criança que necessita desse pertencimento, dessa aceitação, mas nós, adultos, podemos já começar a romper e libertar os nossos filhos disso e começar por nós essa grande libertação, esse grito de liberdade da gente poder ser quem a gente é, e a gente vai aprofundar isso na quarta-feira que vem. Tá, amiga? Amei estar com você. Eu tô amando. Gente, adquira um e-book da Marcela. É rico, é rico. Amei ela trazer meu e-book. Gente, tem muita informação e é muito direto. Vale a pena vocês estarem adquirindo, tá? Amei isso. Minha garota propaganda. Beijo, gente. Obrigada, Marcela. Obrigada a todos que participaram. E até quarta. Que venha, divide aí essa live aí com o pessoal, gente. Beijo. Isso. Beijo a todos. Tchau.